Zoro vs King foi uma das melhores batalhas desse arco de Onigashima. Dois comandantes que lutam para que seus capitães sejam os reis, o próximo rei dos piratas. De um lado, o sobrevivente da poderosa tribo lunariana, e do outro, o espadachim, modo Rei do Inferno. Vamos lá, o que seria esse modo Rei do Inferno de Zoro? Tudo começa quando ele adquiriu a Enma. Enma é uma lâmina descrita como capaz de cortar até as profundezas do inferno. É uma espada tão forte e, ao mesmo tempo, tão letal ao portador, que de primeira Zoro teve dificuldades para usá-la. No uso, Enma drena constantemente o haki de seu usuário, e como mostrado agora na batalha contra King, se o usuário duvidar de si mesmo, também é como uma dúvida com sua força de vontade. Seu haki fica enfraquecido, e como a maldição da espada consome justamente do seu haki, se o usuário não entregar a quantidade que a lâmina pede, então ela drena ainda mais da sua energia, ao ponto do próprio Zoro afirmar que poderia morrer por conta disso. A construção do modo Rei do Inferno começa em Zoro atender à vontade da lâmina. Assim como Oden, que a empunhava da forma mais natural possível, Zoro passou a fazer o mesmo, entregar seu espírito à lâmina Enma e não duvidar de si mesmo. Dessa forma, seu fluxo ficou mais afiado e com mais haki, sua letalidade no armamento aumentou. Mas, além de compreender a espada, Zoro teve um outro gatilho muito importante. Como King, que lutava para que Kaido permanecesse no topo, ser o rei dos piratas, Zoro também tem uma promessa com sua amiga e com seu capitão. O homem que ambiça ser o maior espadachim, ao lado do homem que ambiça ser o rei dos piratas. Zoro adquiriu tanta determinação que despertou mais uma vez seu haki do rei, desmaiando ao redor os soldados das feras e avançando os estágios de haki, infundindo seu haki do rei nas suas próprias lâminas. Então você deseja ser um rei? Sim, tenho uma promessa a cumprir, com meu capitão e minha amiga. Nesse ponto temos um Zoro muito mais forte. Diferente de antes, quando usou seu modo Ashura contra Kaido, ele descarregou toda sua infusão num único ataque, consequentemente toda sua barra de haki. Zoro ainda não sabia administrar seu poder recém-desperto com o controle de Enma. Agora sua força de vontade é controlável. Haki do rei é o poder total de sua ambição, e seu fluxo está coerente com a exigência da lâmina. Um Zoro com o poder de conquistador, lâminas revestidas por haki do rei. No anime, a tonalidade dada a esse revestimento é uma cor verde. Um haki verde pro Zoro. O que mais uma vez é um pouco estranho, mas pelo menos serve como um alerta, onde essa aura verde demonstra a ativação de seu haki do rei. Mas o quão forte é essa força do Zoro? Está comparável com o haki de Kaido e Luffy lá no topo? Bom, Luffy e Kaido já estão lutando sem nem encostarem e dividindo os céus. Os ataques de Zoro, mesmo imbuídos por Conqueror, causam danos por fora, não internamente. Então, o revestimento de Zoro tá mais como um buff de poder, semelhante a Yamato, digamos, com o seu Haimei Hake. Embora Yamato já tenha um controle absurdo sobre seu haki do rei, e Zoro despertou recentemente com o seu fluxo. Uma batalha muito prolongada ainda é desfavorável ao espadachim, já que a sua lâmina Enma é uma sugadora constante de haki. Pela infusão do Zoro estar nos estágios iniciais, não tem como causar danos diretos a King. Então ele precisa explorar das fraquezas do seu inimigo Lunarian, atacar quando suas chamas se apagarem, então descarrega todo o seu haki no adversário. Nesse ponto da luta, na minha visão o anime se saiu bem melhor que o mangá. Na verdade, boa parte do episódio foi melhor. Nessa cena ficava uma dúvida. No quadro anterior, King estava com as chamas ativadas, e no seguinte, quando o Zoro atacou, elas se apagaram. Então, pelo menos eu pensava tipo, será que o Zoro quebrou as chamas com a técnica de cortar o fogo, somada ao revestimento de haki do rei? Ou será que tem um tempo limite para as chamas ficarem acesas? Está ligado com a estamina? Ou foi simplesmente um furo onde King deu uma brecha gratuita para o Zoro atacar? No anime essa cena foi toda refeita. Zoro combateu frente a frente o King, depois o Lunarian entrou na postura ofensiva, desligando suas chamas para aumentar destreza. Zoro notou este detalhe e contra-atacou com seu revestimento, assim lhe fazendo sangrar e arrancando fora partes da sua máscara. Mais à frente, Zoro teve de continuar aproveitando dessas brechas do King. Segurava a força do Lunariano até ele entrar em modo velocidade, para as suas chamas apagarem e ele poder de fato causar danos. No final da batalha, nossa, o King cria uma labareda gigante de fogo, chamas fortes a serem comparadas com o próprio magma. King parece estar muito mais forte no anime, e Zoro se fortalecendo cada vez mais, elevando a sua própria força de vontade, como haki espalhando diversos raios negros. Ele avança com tudo para cima dos ataques de King, sai cortando o fogo dos diversos avatares de dragões. E no último golpe, mesmo King com suas chamas acesas, sendo revestido por seu grande dragão de fogo, Zoro teve um haki tão poderoso que superou o poder do Lunariano. Uma explosão tão forte que impactou boa parte da ilha.
E no fim, de um lado asas negras cortadas, sangue jorrando, uma promessa quebrada, e do outro um espadachim estralando raios negros, com uma aura pesada e afirmando que, se for preciso, irá se tornar até o Rei do Inferno. Zoro, modo Rei do Inferno, tem uma ofensiva monstruosa. Com a aplicação de sua total força de vontade, mais uma vez ele evoluiu na batalha. Seu haki ficou tão forte que conseguiu superar o King, e isso só demonstra o quão forte é essa raça, porque, de chamas acesas, os Lunarians resistem a qualquer tipo de ataque físico, e para a quebra da sua defesa, foi preciso uma concentração de poder massivo de haki do rei. Ou seja, King é tão forte que, para derrotá-lo, foi necessário a força que ameaça com os Yonkous. Eu também dou uma leve aposta do Zoro ter colocado mais uma vez sua técnica de cortar o fogo no último golpe. Não apenas para cortar o grande dragão de chamas, mas também para encerrar com as chamas das costas de King. Sendo isso, Zoro, com todo o seu arsenal de técnicas e poder, conseguiu sim superar seu adversário. Dilacerou com o King do Incêndio. Zoro criou novas técnicas nomeadas no Rei do Inferno, do início da infusão até seu último ataque. Mas um detalhe final é que Zoro não se declara como "agora eu sou o Rei do Inferno". Ele diz que, se for preciso, pode se tornar até mesmo o Rei do Inferno. Isso mostra que, além da força que possui agora, ele pode ficar sim, muito mais poderoso. Ainda na batalha, o próprio avisa que precisa terminar rápido sua luta contra King, porque se demorar demais, sua espada acabaria com seu haki. Zoro ainda tem muito o que masterizar a Enma. Se ele a dominar da mesma forma que Oden a dominou, a utilizando naturalmente, combinando com um grau extremo de haki do armamento, revestindo a espada também com seu haki do rei, então no futuro, Zoro pode alcançar sim essa alcunha. A espada Enma também faz referência ao próprio Rei do Inferno, e sua descrição é como a lâmina que parte até as profundezas do inferno. A dominando, o espadachim estaria cada vez mais ligado a este título. Zoro ainda terá de alcançar as lâminas negras permanentes. Enma nesse estágio sairá de seu grau ou Asamono para Saijo ou Asamono, o mesmo grau da lâmina Yoru, lâmina Ace e Murakumo-giri, as lâminas de grau supremos mais fortes de One Piece. O nível de poder do Zoro pode escalar de comandante até a um Yonkou se duvidar, até porque é Drácula e Mihawk o seu adversário final. Um combate onde cortes brutos podem atingir montanhas, ilhas, países ou até níveis mais colossais e monstruosos. Mais uma vez, eu gosto de comparar os reis e braço direito. Roger se tornou o Rei dos Piratas e seu imediato foi conhecido como o Rei das Trevas. Quando Luffy vier ser rei, Zoro também se tornará o maior espadachim e o Rei do Inferno.